Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém sentado sobre ele. Esse que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroa de ouro sobre a cabeça. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Que Deus nos abençoe na leitura da Sua palavra nos nossos corações. Capítulo 4 de Apocalipse, ele nos dá uma sugestão de um tema bem oportuno, um tema importante para o momento em que nós estamos vivendo. E eu queria aproveitar essa sugestão e pensar com os irmãos nesta noite sobre esse tema. O trono reina sobre tudo e sobre todos. Se você está acompanhando, você pode observar logo no início, no versículo 1, que João, ele dá como que uma sequência à primeira visão que ele teve. E na primeira visão, ou no primeiro momento, foi uma visita que o Senhor Jesus fez para ele. Jesus se apresenta ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimos, e naquele primeiro momento o Senhor se apresenta e fala qual era a razão daquela visita. Agora no capítulo 4, o Senhor Jesus faz um convite ao apóstolo. Ele vai da terra ao céu. Esse segundo momento, ele se dá, agora não na terra, mas no céu. O versículo 1 diz: depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Sobe para aqui, é um convite. Vem para cá. Tem uma porta aberta e um convite. E João, ele é
levado, o versículo 2 diz que imediatamente ele foi arrebatado em espírito. Há ainda algumas opiniões se ele foi só em espírito ou se ele foi no corpo. O fato é que João, ele teve esse glorioso privilégio de ir até o céu, recebendo esse convite do Senhor Jesus. Ele vai até o céu e ele é apresentado exatamente ao trono de Deus. A visão do trono de Deus. Tudo está ligado à teologia do trono. O trono é o centro do universo. Por isso ele tem que ser também o centro das nossas vidas. Para se ter uma ideia, a palavra trono aparece cerca de 230 vezes em toda a Bíblia. Só no livro de Apocalipse, 45 vezes. E no capítulo 4, que nós acabamos de ler, 12 vezes. Então nós estamos diante de um capítulo da Bíblia onde a palavra trono aparece mais vezes. Não dá para pensar em outra coisa aqui, nesse momento, senão no trono de Deus. O trono reina sobre tudo e sobre todos. Meus amados irmãos, queridos, nessa época, nesse tempo de pandemia do novo coronavírus, não dá para a gente pensar noutro tema que não num tema que aborde a pessoa de Deus, o ser de Deus. Quem é Deus para você? O que Deus representa na sua vida? Se eu pudesse fazer uma pergunta, e teria que ser uma pergunta muito ousada, eu me dirigiria a vocês, eu diria: vocês podem olhar bem aqui nos meus olhos e dizer para mim: eu sei quem é Deus, eu conheço a Deus, eu falo com Deus, eu me relaciono com Deus. Você pode dizer sem medo: eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus. João é convidado a ir até o céu e chegar diante do trono para ele ter uma visão, a visão do Deus do universo, do Deus dos céus, do Deus da terra, do soberano dos reis da terra. O trono é o lugar da presença de Deus. Tudo que existe está sob a soberana presença de Deus. E esta é a razão porque o trono de Deus é a parte central e principal da visão. Tudo que existe está sob a soberana presença de Deus. Se você for novamente no último versículo, versículo 11, olha como João termina esse capítulo. Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Tudo que existe está sob a soberana presença de Deus, e esta é a razão porque o trono de Deus é a parte central e principal de toda a visão. A presença de Deus, o trono de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos falado isso já há algum tempo. Não se desespere. Não deixe que a ansiedade, o pânico, a angústia, o medo tomem conta da sua vida, do seu coração, dos seus negócios. Porque Deus está no controle de todas as coisas. É bom citar aqui o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E eu quero rapidamente pensar com vocês nesta noite sobre dois aspectos importantes sobre o tema. O trono reina sobre tudo e sobre todos. Primeiro aspecto, ou uma primeira verdade incontestável. Tudo na vida acontece em volta do trono. Quando nós estamos usando a palavra tudo, é porque é tudo mesmo. Tudo na vida acontece em volta do trono. Veja, no capítulo 4, versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, falando da ação de Deus, administrando, governando, dirigindo, tomando as decisões na terra. Do trono de Deus que procedem as grandes decisões que abalam e fazem a história humana rolar. No capítulo 5, versículo 1, olha o que diz: no lado direito de quem estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. O livro da história da humanidade. O livro da minha história, da sua história. O livro que conta a história de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer. Porque é do trono de Deus que procedem as grandes decisões. As grandes decisões. Queria que você fosse rapidamente lá no capítulo 16. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Citar esses 2 versículos. Apocalipse capítulo 16. Olha aí os versículos 17 e 18. Versículo 17. O 7º anjo derramou sua taça no ar. E do santuário saiu uma alta voz vinda do trono, que dizia: tudo está feito. Tudo está feito. A voz sai de onde? Do trono. Versículo 18. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido, desde que o homem existe sobre a terra. Porque é do trono de Deus que procedem as grandes decisões que abalam e fazem a história humana rolar. Em segundo lugar, os habitantes da terra recebem o juízo que vem do trono. Veja o capítulo 6, versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Os habitantes da terra recebem o juízo que vem do trono. Terceiro, é diante do trono que de todas as nações da terra, os remidos do Cordeiro de Deus virão se ajuntar para louvar o único soberano, após perseverarem através das tribulações da terra. Se você der uma olhadinha rápida no capítulo 7, olha o que está escrito a partir do versículo 9. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante de quê? Diante de quem? Diante do trono. E na presença de quem? Na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Meus irmãos, é diante do trono que todas as nações da terra, os remidos do Cordeiro de Deus, virão se ajuntar para louvar o único soberano, após perseverarem através das tribulações. Tribulações virão. Tribulação é a nossa sorte comum. Tribulação faz parte da história. Em quarto lugar, diante de um grande trono branco, que a humanidade inteira será julgada. E eu quero comprovar isso com vocês, olhando o capítulo 20, versículo 11. Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram,
de sua presença e não foi achado lugar para eles. Versículo 12: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E por fim o Apocalipse mostra quem é aquele que está sentado no trono. Capítulo 7, versículo 17. Preste atenção, meus irmãos, nesse texto. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora está sentado no trono. E diante do trono ele apacentará, ele conduzirá às fontes das águas da vida todos os remidos do Senhor. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo na vida acontece em volta do trono. O primeiro aspecto. Segundo, o trono de Deus é o lugar da mais profunda perplexidade teológica. Existe texto que faz ele faz algumas revelações interessantes sobre o trono de Deus como lugar da mais profunda perplexidade teológica. Eu quero rapidamente aqui destacar duas. Primeira, o trono de Deus é indefinível e Deus mais indefinível ainda. Ele é o mistério absoluto. Ele é aquele de quem as palavras desaparecem. Ele é aquele diante de quem toda palavra é pequena. Ele é aquele que está além de qualquer especulação ou definição. O trono de Deus é indefinível e Deus mais indefinível ainda. Você não consegue explicar Deus. Você não consegue definir Deus. Tudo que nós falamos como explicação, definição, não passa muitas vezes de especulação. Sabe por quê, meus irmãos? Deus vai muito além das nossas definições e das nossas especulações. Deus é Deus. O apóstolo Paulo, quando quis definir Deus, ele usou a expressão, a suprema grandeza do poder de Deus. Guarda essa frase, porque ela vai acalmar o seu coração, ela vai trazer paz para a sua alma. O trono de Deus é indefinível e Deus mais indefinível ainda. Segunda revelação que eu quero trazer desse texto, temos aqui 3 palavras que afirmam essa indefinibilidade e inexplicabilidade de Deus. Palavras que afirmam o mistério absoluto de Deus. Não tente entender Deus, não tente explicar Deus, creia apenas em Deus. Creia que Deus existe. Lembra das palavras do salmista? Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Primeira palavra que aparece aqui no versículo 2 do capítulo 4 é a palavra alguém. Olha que João não ousou dizer quem estava sentado no trono. Ele não ousou. Apocalipse 4:2, fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém sentado. Com alguém. A reverência, o temor de dizer Jeová, Elohim, El Shaddai, Adonai. Ele não ousa. Ele está diante do Deus Todo-Poderoso e ele diz alguém. João nem ousa dar nome a esse poder dos poderes. Deus é alguém no trono. Por que é alguém e não algo? Por que alguém e não a pessoa? Porque é Deus.
Lembra quando ele se apresentou a Moisés? E Moisés questionou: Senhor, mas quando eu me deparar com o rei do Egito, o faraó, e ele me perguntar, quem te enviou? O que eu vou dizer para ele? Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Diga para o faraó, eu sou te enviou. O eu sou de Jesus. Eu sou. Eu não preciso me explicar. Eu não preciso nem dizer quem eu sou. Eu sou. Alguém. Primeira palavra é alguém. João não ousa dar nome a esse poder dos poderes. A segunda palavra é o pronome demonstrativo esse. Está bem no início do versículo 3. Esse que estava assentado. Temos aqui a menção mais reverente possível ao ser e ao status de Deus. Totalmente além da possibilidade de ser administrado, de ser explicado, de ser definido. Apenas esse. Ou como alguma outra tradução, aquele. Esse ou aquele. Esse é o que está sentado no trono. Esse é o que reina sobre tudo e sobre todos. Esse é o que tem o controle de todas as pandemias do mundo. Alguém. Esse. E a terceira palavra que João usa é a palavra semelhante. Semelhante. Finalzinho do versículo 3. A aparência dele. Ele é semelhante a uma pedra de jaspe e de sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Semelhante. Pode significar majestade, santidade e poder. Não dá para comparar com o homem. Não dá para parecer com o homem. Porque é Deus. É o soberano dos reis da terra. É o Senhor dos senhores. O trono reina sobre tudo e sobre todos. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as decisões são tomadas com a mais absoluta aprovação e vontade de Deus. Deus é o soberano dos reis da terra.